Bom estar na casa do Senhor, amém? Vamos dar continuidade a essa série abençoada. Espero você possa entender os propósitos de Deus, a palavra de Deus. Espero que você possa receber do coração de Deus. Amém? Abra aí em 1 João, deixa aberto 1 João 1. Mas antes de começar a falar, eu queria que você perguntasse à pessoa do teu lado aí, como foi o seu treinamento diante de Deus? Pergunta para a pessoa do lado. Talvez a resposta possa ser vaga, talvez a pergunta fique um pouco difícil, mas se a gente reformular a mesma pergunta agora da seguinte maneira: como foi o seu devocional diante de Deus? Ficou mais claro agora esse treinamento? A mente abriu? Você tem que entender que o devocional não é simplesmente algo corriqueiro, um hábito, né? É algo que traz vida, não é algo rotineiro. A palavra certa seria isso. Devocional não é algo rotineiro. As pessoas ao longo da caminhada na igreja vão transformando as coisas muito numa rotina. E às vezes perde a graça, perde a vida, perde a beleza de uma verdadeira oração, de uma verdadeira leitura da palavra de Deus, de uma verdadeira disciplina sobre os atos de fé, como mencionado semana passada. Ou, muitas das vezes, o que é mais difícil para alguns, né, fazer o jejum. Até, jejum é a mesma coisa que oração, para que eu vou jejuar? E as pessoas, não, ou então só jejuam quando estão na luta, uma crise profunda. Mas quando a gente percebe que todos os dias, o treinamento que Deus nos dá sobre o devocional nos prepara para todas as coisas da vida. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Eu quero que você entenda que essas 4 disciplinas espirituais, fé, leitura da palavra ou leitura espiritual, jejum, oração, tudo isso elas estão conectadas. E muitas das vezes, pelo hábito, às vezes simplório, de fazer todos os dias, mas não se aprofundar e melhorar esses hábitos, as pessoas entram numa rotina. E Deus não quer que você faça essas coisas apenas por fazer. Então, quando você pratica, entende que elas estão conectadas, você vai descobrindo vida em cada uma dessas disciplinas. É muito interessante a gente observar o seguinte, que não existe fé, como a gente semana passada mencionou, sem ouvir a voz, como lá diz em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. E quando a gente fala de ouvir, a gente está falando do quê? Da leitura bíblica, da leitura espiritual. Quando a gente fala sobre, por exemplo, a leitura bíblica, a gente está falando de ter um sacrifício, de não olhar a Bíblia como um jornal, uma revista, mas tem um momento que você se separa, tão igual quanto o jejum, que é algo sacrificial, que não é apenas deixar de comer, mas é um momento onde você se separa. Novamente, a palavra de Deus agora está conectada à questão do jejum. Da mesma forma, se a gente parar para entender o jejum, não existe jejum sem oração. Você ficar sem comer é um jejum clínico, médico. Mas a gente está falando de jejum espiritual, onde você tem que se separar, orar. Jejum não funciona sem oração. E por último, não existe oração sem fé. Toda oração é um ato de fé, porque você crê naquele que você não vê. Você fala com o Criador do universo, na qual você não está podendo tocar. Ou melhor dizendo, você apenas, através da fé, toca na presença de Deus. Através da fé, você consegue visualizar a presença de Deus, falar com Ele. Ou seja, todas as disciplinas aqui mencionadas, eu quero que nessa manhã você entenda que todas as disciplinas estão conectadas, e uma traz vida para a outra, porque tudo isso está relacionado à presença de Deus, à busca do Espírito Santo, à busca da presença real de Cristo Jesus. E eu quero que você entenda muito sobre isso. Porque eu não quero que você venha para a casa do Senhor, bater o cartão e voltar para casa, simplesmente para esquentar a cadeira, ou simplesmente para fazer um momento social. Eu quero que você observe o quanto é profundo a busca pela presença de Deus, o quanto é poderoso e transformador para nossas vidas.
E as pessoas, muitas das vezes, vai fazer um devocional em casa, apenas faz aquela oraçãozinha simples de poder bater o cartão e não percebe o quão poderosa é a vida de um devocional com Deus. Queridos, lá fora, vamos dizer assim, né? Principalmente na Igreja Católica, se usa muito o termo devoto. Devoto de Santo Antônio, devoto da Virgem Maria. Só porque eles são devotos, esses santos, não quer dizer que nós não somos devotos também. Só que somos devotos de Cristo Jesus, amém? Então eu quero que você entenda isso. Que fazer um devocional é entregar uma vida de devoção a Deus, a pessoa de Cristo Jesus. E eu quero que você entenda isso de uma forma profunda. Por isso eu quero que você abra 1 João 1:1. Todos já abriram? Antes, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus, obrigado pela essa manhã, que Teu Espírito possa nos envolver, que a Tua graça, Senhor Deus, possa trabalhar no nosso coração, na nossa alma, que possamos enxergar, Senhor, quão poderosa é a Tua palavra, que ouvir, ó Pai, a Tua palavra é absorver mais e mais de uma força espiritual, de uma força que nos coloca em momentos de grande poder, que fortalece o nosso interior, que nos alimenta a nossa fé, a nossa convicção, para que possamos cada dia mais envolver nos Teus propósitos, que possamos entender e viver o quão poderosa é a Tua palavra, Pai. Senhor, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo se estava com Deus, e o verbo era Deus. Bota o versículo 14, agora pula para o 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do único unigênito do Pai. Aqui João faz a referência da palavra, do verbo, com o próprio Cristo Jesus. O verbo que se fez carne, Cristo Jesus. A palavra de Deus na pessoa personificada no próprio Criador. Deus honra e mantém a sua palavra, porque é um poder na palavra de Deus. É um poder transformador, é um poder que só o Cristo que transforma a nossa vida pode dar. Não existe nenhum outro poder para transformar o ser humano. Não existe. Muitos se falam aí fora, muitos comentam, né? Com diversas técnicas, de diversas ciências, de diversos assuntos que podem mudar o rumo das pessoas em diversas áreas, mas mudar o homem interior, mudar o mais profundo do ser, construir aquela pessoa que pensa, que vive, que sente, dentro dos padrões da palavra de Deus, dentro dos princípios morais da palavra de Deus, só Jesus pode fazer. Só Jesus pode construir isso dentro de você. É claro que tem a sua participação de escolhas e decisões, mas é sobre Ele, através dele. E essa palavra nos dá um dos principais elementos, uma das principais virtudes, que é a característica da virtude física, que é a força. A força que muitas das vezes é o que dá capacidade para qualquer atividade física. Cantar, dançar, pular, né? Ir simplesmente fazer uma refeição, levar os filhos na escola, qualquer atividade que você imaginar, sempre vai depender de uma força. E não é a sua capacidade humana que faz você conseguir as coisas, mas sim o poder de Deus sobre a sua vida. Atrelado a um relacionamento íntimo com Ele. Quando a gente fala de força espiritual, a gente está tratando de assuntos que poucas pessoas conseguem desfrutar e ver isso de uma amplitude maior. São aquelas pessoas que conseguem olhar para a palavra de Deus e desfrutar da palavra, não como uma revista, não como um jornal, mas como algo poderoso. Por isso que a própria palavra de Deus recomenda ler e meditar nela. Aí, bota o versículo de Salmo, capítulo 1. Não precisa abrir para a gente poder ir correndo. A própria palavra recomenda: antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Quem conhece o capítulo 1 vai ver as comparações com uma árvore frutífera que dá resultado, que tem vida, que floresce. E é muito interessante que isso nos dá prazer quando ouvimos a voz de Deus. Ah, pastor, mas quando eu leio a Bíblia me dá sono, muita coisa eu não entendo. Existem uns nomes mais complicados, uns locais estranhos que eu nunca ouvi falar. É verdade que se você ler a Bíblia, isso tudo vai acontecer, vai ocorrer. Mas se você olhar para a palavra de Deus e ler a palavra de Deus com o Espírito, com a ajuda do Espírito Santo, sob debaixo de oração, jejum, com um olhar de fé, acreditando que não é uma palavra, uma frasezinha de Facebook, né? Ou como diz o pastor Alex, as pessoas vivem sobre fraseologia, mas viver sobre frases de Facebook, de Instagram. Não querem perceber o quão poderoso é a palavra de Deus, não só nos versículos, mas quando isso pula para o seu coração, quando isso pula para dentro da sua alma, para o seu dia a dia, para o que você vive. Em perceber isso é de grande poder e força para as nossas vidas. Eu quero que você entenda que da mesma forma que eu coloquei os bonequinhos das atividades físicas embaixo, algumas virtudes físicas, essas virtudes também refletem muito sobre as virtudes espirituais. A gente olha para a força física de carregar 10 quilos, 20 quilos, carregar uma bolsa de compra, ou um filho no colo, ou uma atividade, e vê que o quão necessário a força é no dia a dia. Só que muitas das vezes a gente só percebe isso quando ficamos doentes, né? Ou temos algum acidente na perna, no braço, não podemos movimentar. Mas quando você percebe que a força é fundamental para as suas atividades físicas, você também percebe que a força espiritual da palavra de Deus é fundamental para viver uma caminhada com Deus. Não tem outro jeito. A força só vem do Senhor, não vem das nossas capacidades. Não vem da capacidade de evangelizar, de falar bem na hora do evangelismo, ou de orar no ND, ou de fazer alguma coisa. Não, vem através do Espírito de Deus. É Ele que te capacita. E muitas das vezes, quando a pessoa entra, por exemplo, numa academia, ou vai fazer um esporte, muitas das vezes a gente pensa apenas na parte fisiológica, no movimento, né? Ou daquela pessoa que de repente tem um músculozinho mais forte. Mas pouco se percebe que força, a principal atividade da questão da força, ela é neurológica, começa dentro aqui, ó, do pensamento. Começa aqui. Porque se a pessoa está derrotada aqui, ó, na mente, ela não consegue nem tirar nenhuma força de energia para fazer o movimento mais simples que você possa imaginar. Na vida espiritual com Deus, a mesma coisa. Se ela não estiver conectada com Deus, ela não consegue dar um passo na direção do propósito divino. Não consegue se balançar dentro da presença de Deus. Ela fica paralisada. Fica como uma pessoa que está paralítica. Fica como uma pessoa que fica acamada. Porque perdeu as forças. Porque não entende que é a palavra de Deus. Quando a gente percebe isso, a gente começa a entender. E eu quero que você perceba nos versículos, perceba na questão espiritual o quão poderoso é você entender que há um ponto de teoria e prática. Que é fundamental você fazer pontes entre a teoria e a prática. Quem foi lá na conferência dos homens, o pastor Alex comentou muito bem, falando de uma passagem onde o fariseu questiona Jesus e ele coloca aquela história de uma forma muito interessante, onde Jesus mostra para o fariseu o seguinte, que ele sabe muito bem da teoria, mas que da prática não sabe nada. E depois ele vem com a passagem do bom samaritano. Eu pergunto nessa manhã para você, o quanto você sabe da teoria e o quanto você sabe da prática, de praticar realmente a leitura bíblica, a oração, atos de fé, jejum, o quanto você experimentou isso, não de uma forma, né,
convencional. Não de uma forma vazia, vamos dizer assim, mas de uma forma onde o Espírito de Deus se faz presente. Porque jejuar, qualquer pedido médico, a pessoa pode te passar e você ficar sem comer e está jejuando. Uma leitura, qualquer livro você pode ler sem ter o Espírito. Oração, quantas pessoas estão aí em religiões e fazem a sua reza repetidamente, de uma forma vazia? Quantas e quantas pessoas confundem a fé com um pensamento positivo, como algo, uma esperança qualquer? O que faz a diferença na vida é o Espírito de Deus, e esse Espírito ele brota da palavra de Deus. Por isso que eu quero que você entenda que da mesma forma como você suporta um peso de uma atividade física, da mesma maneira, eu quero perguntar se você tem a capacidade de suportar as verdades na caminhada com Deus, o peso da verdade sobre a realidade da sua vida, sobre a realidade que somos pecadores, que somos falhos, que precisamos mudar, que precisamos nos arrepender. Quanto você está preparado para certas verdades, que muitas das vezes é dura, que muitas das vezes vai te confrontar? Essa é a grande questão, esse é o ponto que eu quero que você faça sobre o treinamento de Deus para a sua vida, essa ponte entre a teoria e a prática. Quanto você suporta das verdades dia após dia, seja do passado ou sobre a perspectiva do futuro. Entenda, queridos, que a palavra de Deus é que dá força que vem dos céus. É ela que renova, é ela que nos prepara. E é muito interessante fazendo essas análises. Da mesma forma que a fé te coloca em uma velocidade única para o propósito de Deus, das coisas espirituais. É através da palavra de Deus que te dá força para correr, te dá força para caminhar. Abra aí, deixa aberto aí Isaías capítulo 40. Deixa aberto. Eu quero que você entenda que força, ela tem, a força física, ela tem essa perspectiva de sobrecarga. Mas dentro de um treinamento, se você for entrar na academia, se for fazer um esporte, qualquer tipo de atividade física que requer força, ela tem dois pontos a ser trabalhado. O da carga, do peso, e o da repetição. A carga que muitas das vezes Deus coloca para todos aqueles que o buscam, não é o fardo desse mundo, mas é a carga da cruz que devemos carregar. E na medida que Deus coloca a cruz adequada para cada um, tem umas que a cruz é pequenininha, outras são maiores. Na forma que Deus coloca isso sobre a nossa vida, Ele nos dá força para carregar essa cruz. É Ele que nos capacita. E a Bíblia, quando fala de cruz, fala de matar a nossa carne, os nossos desejos. E quando nós percebemos que, da mesma forma que na questão física você tem a carga, você tem o peso, também tem a questão da repetição. Isso, qualquer treinamento físico ocorre. Mas o treinamento espiritual também. O treinamento espiritual é Deus colocando a carga, a cruz nas suas costas, te dando força e dia após dia te ensinando a dar um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Repetições contínuas. E a pergunta, enquanto a primeira pergunta é: o quanto você suporta do peso da verdade? A segunda é: por quanto tempo você suporta a verdade que Cristo te revela? Por quanto tempo você suporta as verdades que a vida é cruel, dura, difícil? Que não existe outra solução para o mundo a não ser Cristo Jesus? O quanto você entende e vai suportar que não adianta o que você faz. Se não tiver a presença de Deus, não adianta. Ah, pastor, mas eu fiz caridade, eu ajudei muita gente. Significa nada, querido. Só significa se estivesse dentro do propósito de Deus. Ah, pastor, mas Deus é bom. Deus quer o melhor.
Mas tudo, a Bíblia fala que tudo tem o seu tempo devido. Quantas e quantas pessoas ajudam, né? No sinal, dando um dinheirinho para a pessoa que está jogando a bolinha, ou guarda carros, né, da pessoa, achando que está ajudando aquela pessoa, mas na verdade, aquela pessoa vai comprar droga, vai comprar bebida, vai fortalecer ela ficar naquela vida. Quantos realmente ajudam dentro do propósito de Deus, dando a palavra certa no momento certo, fazendo o que é certo na hora certa? Esse é o treinamento que só aqueles que buscam a palavra de Deus entendem e que a pratica. Por isso que eu quero que você entenda nessa manhã que não é apenas a teoria, mas a prática de viver na caminhada com Deus. É muito interessante que as pessoas que adquirem força dentro de um treinamento, ela passa por grande dor. É inevitável a dor faz parte da vida. Mas quando a pessoa percebe que pode passar pela dor, utilizando dessa dor para ficar mais forte, dia após dia, a pessoa percebe qual é o treinamento que Deus pode dar. E no Isaías 40, 31, e eu quero que você lê com vocês. Diz assim, versículo 29. Isaías 40, versículo 29. Diz assim: faz forte ao cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não fadigam. Esse é o Senhor que te dá força. É a palavra dele. Eu lembro de uma pregação lá na sede, domingo de manhã, que me fez tão bem, que me renovou as minhas forças, que faz um pouco do link com a palavra de hoje, que foi sobre o tema, sobre o dia do descanso. Que descansar nada mais é do que recarregar as forças. Descanso não é passear, não é apenas dormir, não. Descanso é a ausência do cansaço. A gente cria várias performances de ideias de como se descansar. Mas tem pessoas que dormem e acordam parecendo carregando um peso. A pessoa não descansou, dormiu, mas não descansou. O descanso é esse renovo que o Senhor dá. Como está em Isaías 31. Os que esperam se renovam as suas forças. E se você der continuidade, que diz assim, e sobe como as asas, como águia, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aqueles que correm é aqueles que entenderam domingo passado como usar a fé. Esses são aqueles que adquirem uma certa velocidade na caminhada com Deus. E aqueles que entendem da palavra de Deus, adquirem essa força. Ou para ser mais rápido, ou para suportar o peso da vida, ou as adversidades da vida. E tudo isso está relacionado, todas as disciplinas mencionadas, toda a palavra de Deus está relacionado a algo que é individual. Não tem outra pessoa que possa fazer isso por você. Não tem outra pessoa que vai poder substituir esses atos. Infelizmente, nós muitas das vezes queremos terceirizar diversas coisas da nossa vida. Tem pessoas que contratam faxineira para dentro de casa, tem pessoas que contratam funcionários, tem pessoas que passam cliente para outro para ganhar uma comissão. Mas tem certas responsabilidades na nossa vida que não tem como terceirizar. E as disciplinas espirituais é uma delas. Isso faz você entender que você está numa corrida contra você mesmo, que você está numa batalha contra você mesmo, que está numa competição de força do seu eu de hoje contra o seu eu de amanhã. Quando você percebe isso, você entende que a vitória vem através da mão do Senhor sobre a sua vida e que esse desafio único, você contra você, te faz você ser invicto. Eu adorei a palavra do pastor Alex Cardoso na conferência, que diz que se você vence o seu inimigo, se você vence os outros, você tem a vitória.
você se torna um vencedor. Mas se você vence a si mesmo, você se torna invicto, invencível. E é sobre a palavra de Deus que nos torna invencíveis, querido. Porque a palavra de Deus é o próprio Cristo mencionado no início da palavra, o verbo que se fez carne. E é o Cristo Jesus que venceu a morte, que venceu as acusações, que venceu o Império Romano, que venceu o tempo, porque permanece até os dias de hoje. Ele é invicto, ele é vitorioso. E quando essa palavra entra na nossa alma, no nosso ser, nós entendemos o que é ser invicto, invencível. Mas só isso só ocorre para aqueles que buscam a presença de Deus. Por isso, querido, que eu quero que você entenda que essas disciplinas te proporcionam passar pelas provações, pelos desafios e alcançar a vitória. Talvez não o resultado que você espera, mas alcançar a vitória em Cristo Jesus. Diferente das outras pessoas que praticam essas disciplinas de uma maneira vazia e que no fim elas não estão passando por provações, mas estão passando por tentações do inimigo. E por não ter as disciplinas espirituais, não se envolver no relacionamento íntimo com Deus, elas apenas acabam cometendo os pecados dos dias a dia. Acaba se afastando de Deus. Mas aqueles que conseguem entender o quão poderosa é a mão de Deus, a palavra de Deus, faz superar todas as adversidades. E faz superar aquilo que muitas das vezes as pessoas não conseguem enxergar em si, que é uma fraqueza. Não só a fraqueza na questão espiritual, mas até mesmo entender as fraquezas e as limitações físicas do nosso dia a dia. Entender que a nossa saúde tem limite. Entender que se não cuidar do templo do Espírito Santo, você vai diminuir o propósito, o tempo do propósito de Deus para a sua vida. Cuidar da saúde é fundamental para entender que Deus zela pelo nosso físico, pela nossa força, pela capacidade de ser ágil, de ser flexível. Entender que tudo isso, você é um só em Cristo Jesus. Perceber isso nos faz entender quão poderosa é a mão de Deus em criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Por isso, que nessa manhã, olhe para a questão do treinamento, olhe para as questões das disciplinas espirituais como uma perspectiva de melhorar cada dia mais o seu eu interior, a sua vida com Deus. Não olhe para de uma maneira teórica, mas de uma maneira prática. Por isso que eu achei maravilhoso esse versículo de Isaías, porque ele é simples. Ele não coloca nenhuma teoria, uma questão científica ou histórica. Ele simplesmente mostra que o Senhor renova as nossas forças. Os que confiam, os que esperam. Por isso que eu quero que você fique de pé nessa manhã, para a gente finalizar. Buscando a força do Senhor. Aplaude ao Senhor. Ele é poderoso. Feche seus olhos. Eu quero que a gente vai fazer uma oração. E eu quero que você entenda que a sua oração tenha como base a palavra de Deus. Porque da palavra de Deus você retira a autoridade do Senhor. Utiliza da autoridade do Senhor. A palavra de Deus, quando você coloca na sua oração, você reanima o seu espírito, fortalece o seu ser. Por isso que nesse momento se conecte com Deus. Pense nos versículos que o Espírito Santo vai fazer você te lembrar. Pense o quão poderoso é a mão e a palavra dele sobre o seu coração. Senhor Deus, obrigado por esse momento, Pai. Que a força do Espírito Santo possa vir sobre as nossas vidas. Porque sabemos, Senhor, que existe um cansaço que toma conta muitas das vezes da nossa vida, da nossa história. Mas é o Senhor que nos dá força. Como Isaías fala, o Senhor nos prometeu um renovo. O Senhor nos prometeu um renovo das nossas forças de energia.
sobre a Tua palavra, entendemos e aproveitamos e desfrutamos do descanso do Espírito Santo. Sabemos, Senhor, que o Senhor é a fonte inesgotável. O Senhor é uma fonte inesgotável de força. Por isso te pedimos, Senhor, entregamos nessa manhã, ó Pai, as nossas fraquezas, ó Pai. Fraquezas não apenas físicas, mas fraquezas espirituais, fraquezas emocionais, fraquezas muitas das vezes que não conhecemos que temos, ó Pai. Que o Senhor possa vir sobre a nossa debilidade, às vezes física, emocional, espiritual. Porque sem força não conseguimos fazer nenhuma atividade nessa vida. Ficamos paralisados, ficamos acamados, sem a força, não temos a saúde necessária, mas o Senhor renova as nossas forças. Sobre a Tua palavra, Senhor. Porque queremos entender cada dia mais que não é a nossa capacidade física. Sabemos que não é a nossa capacidade física, mas sim o poder do Espírito Santo que nos fortalece. Porque o Senhor nos levanta, fortalece. É o Senhor que nos dá fôlego para enfrentar os desafios de amanhã, ó Pai. Obrigado, Senhor. E que cada dia mais possamos estar sendo treinados pelas Tuas mãos, preparado pelo Seu coração. Que possamos alcançar a vitória. Que possamos alcançar a coroa incorruptível, como lemos na semana passada. Alcançar os Teus projetos, o Teu desejo do Teu coração, Senhor. Que dessa manhã possamos estar cheios da Tua presença, para que possamos honrar o Teu nome, ó Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo e que possamos Te adorar com louvor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém.